Faltam só 10 jogos e aí acaba. Contagem regressiva tá feita. O Santos, apesar de tudo, ainda tem boas chances de voltar para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro no ano que vem. E aí tem aquela coisa, né? No início dessa brilhante jornada na segunda divisão, faltando 10 jogos para acabar, a expectativa do Santista era de que as coisas estariam bem melhores do que estão atualmente. A gente tinha um sentimento de que o Santos ia sobrar muito na Série B e que, por conta do que apresentou no Campeonato Paulista, esse time, de alguma maneira, ia também ter um desempenho bom dentro da segunda divisão, até porque sobra tecnicamente, sobra financeiramente na segunda divisão e que isso seria suficiente para que o time, faltando 10 jogos para acabar, estivesse numa vibe muito mais de em que momento o Santos vai ser campeão e já garantir o seu retorno para a primeira divisão. Com quantos jogos isso vai acontecer? Vai ser a campanha que mais vai pontuar na Série B? Vai ser o time que subiu com maior antecedência? A realidade dura e triste para o Santista é que, faltando 10 jogos, a gente tem sim que fazer contas e a gente tem que sim planejar muito bem essas últimas rodadas para que a gente não tenha nenhuma surpresa desagradável. No vídeo de hoje do meu canal do Santos, eu trago um pouco do que seriam essas matemáticas que o Santos teria que aplicar para finalmente encerrar esse episódio de segunda divisão da sua história e que eu espero que seja o único e comece já a pensar em 2025. Porém, a gente tem alguns probleminhas. O primeiro desses probleminhas está na tela. O trabalho do técnico Fábio Carille é muito ruim e muito contestável. Então, há uma projeção e há uma possibilidade da gente sofrer até a última rodada grande. O que eu vou apresentar aqui são alguns cenários que a gente pode enfrentar na Série B a partir de agora, e eu quero que você acompanhe comigo exatamente o que temos pela frente, o que é o futuro do Santos nos próximos 10 jogos. Bom, para começar, tem 30 pontos em disputa, dos quais o Santos precisa fazer 15, ou seja, um aproveitamento de 50%. Com 50% desses pontos, o Santos chega a 65. Os matemáticos falam hoje que com 64 você garante matematicamente. Note que eu não estou falando mais de título, eu estou falando simplesmente de acesso, porque eu acho que depois do jogo do Novo Horizontino, as chances de título reduziram também porque o Santos não tem muito mais o que tirar desse elenco, muito em função do trabalho ruim do técnico, tá? O Santos nos 11 contra 11 deveria estar sobrando nessa segunda divisão e não tá. Mas vamos lá. Qual que é o problema do dia? O problema do dia é: temos 5 jogos em casa e 5 jogos fora. Em termos de retrospecto e aproveitamento, o Santos tem 57% de aproveitamento dos pontos no segundo turno. Seria suficiente para conseguir os 15 que precisa e se classificar. Tem um outro dado importante. Dos últimos 16 jogos do Santos, o Santos só perdeu um, que foi o jogo em casa contra o Avaí. Nesse sentido, o Santos tem um prognóstico positivo para chegar até o final da competição, pontuando mais até do que os 65 pontos. O problema tá quando você começa a quebrar essa lista que vocês estão vendo na tela. Note que o Santos tem 10 jogos, mas metade deles são contra times que vão estar brigando ponto a ponto pelo G4, ou até pela liderança do campeonato, no caso do Sport, por exemplo. Então, o Santos tem que ter uma performance muito consistente para não deixar que esses outros times que estão brigando ali na beirada do G4 se aproximem muito. Não acho que nenhum deles vai brigar com o Novo Horizontino ou com o próprio Santos pela liderança ou vice da Série B, mas eu acho que tem que estar de olho porque não é uma tarefa tão simples assim. Então o que acontece? O Santos dos 10 jogos faz metade deles na Vila. Com metade dos jogos feitos na Vila, se o Santos ganhar todos eles, o Santos chega aos 15 pontos que precisa e está de volta à primeira divisão. Palmas para o Carille e sua equipe maravilhosa. O problema é,
Dos últimos 5 jogos que o Santos fez em casa, ele só ganhou um, perdeu outro e empatou 3. Ou seja, essas 5 vitórias que o Santos precisa fazer em casa para se garantir nesse primeiro cenário já é algo acima do que está sendo feito hoje. E só aí a gente já tem um baita de um problema. Qual que é o outro problema desse cenário aí que eu estou mostrando? O último jogo que o Santos faz é contra o Sport, fora de casa. É possível você imaginar que o Sport também consiga fazer uma campanha suficiente para chegar na pontuação que precisa, sem que Santos e Sport briguem por uma vaga. Mas, se o Santos chega depois de 37 rodadas para o último jogo do ano, fora de casa, tendo que jogar no campo do Sport, na Ilha do Retiro, com o Sport tendo a opção de ganhar o jogo ou pontuar e prejudicar o Santos, não tenham dúvidas de que isso vai acontecer. Os times vão tentar segurar o Santos na segunda divisão. Então, assim, se o Santos precisar de ponto na última rodada, vai vir uma pressão desnecessária para esse time e que a gente não sabe como vai reagir. Então, o cenário mais assim simples hoje era o Santos faz a parte dele dentro de casa e acabou essa história. Mas eu acho isso pouco provável. Por isso, eu imagino que esse cenário onde o Santos faça uns 15 pontos em 7 jogos, ele seja mais viável. Até conhecer um pouco do que o Carille faz dentro das partidas que o Santos realizou ultimamente no campeonato. Nesse, nesse cenário aí, o que a gente tem? O Santos tem 4 jogos em casa e 3 fora. E aí, como o Santos, quando vai jogar fora de casa, joga contra times que estão na segunda metade da tabela, Goiás, Chapecoense e Ituano, há uma possibilidade real do Santos vencer alguns desses jogos. Não acho que vença todos, mas acho que pode vencer, por exemplo, contra a Chape e contra o Ituano. Você fazendo mais 2 jogos em casa com vitória, que seria o próximo contra o Operário, e um outro jogo mais acessível seria contra o Ceará dentro de casa, você chegou às 4 vitórias. Não perdendo contra Goiás, não perdendo contra Mirassol e não perdendo contra Vila Nova, o Santos chega aos 15 pontos e consegue a vaga de volta para a primeira divisão. Esse cenário aqui, eu acho que é o mais próximo da realidade. Eu acho que vai acontecer algo aí, porque o Santos vai trocar pontos nesses jogos. Então, pode empatar com o Mirassol em casa, mas ganha da Chapecoense fora, ganha do Ceará em casa, mas empata com o Vila Nova e talvez tenha que ganhar contra o Ituano. Então, eu acho que tem uma troca de pontos interessante aí. Com esse cenário, de fato, o Santos não estaria mais brigando pelo título. Acho muito pouco provável que o Santos chegue nas últimas 3 rodadas líder da competição depois desses 7 jogos com essas 4 vitórias e 3 empates. Acho pouco provável. E mais ainda que com 3 rodadas faltando, o Santos tenha condições de brigar pelo título. Acho que aí, se o Novo Horizontino mantém a média do que ele está fazendo, ele vai estar numa condição em que a distância do primeiro para o segundo colocado é grande o suficiente para o Novo Horizontino trabalhar essas últimas 3 rodadas com certa tranquilidade. Isso dito, eu acho que o Santos tem uma obrigação moral e uma obrigação de clube grande, que quer voltar a ser grande, pelo menos, com o seu torcedor, pensando em 2025. E aí eu vou juntar uma série de elementos para o cenário 3 que eu vou apresentar agora, que é o cenário que eu projetaria fosse eu o técnico ou o presidente do Santos. O Santos tem a obrigação de vencer os próximos 5 jogos, porque aí ele faz os 15 pontos e acabou o ano do Santos. Acaba o ano do Santos no dia 22 de outubro contra o Ceará, jogo na Vila Belmiro. O Santos faz 15 pontos, chega a 65 e aí acabou esse fantasma da Série B. Por que é tão importante fazer esses 5 jogos? Primeiro, você tem um técnico comandando o time hoje que está de saco cheio do próprio emprego e não quer continuar mais. Então, você, como presidente do Santos, tem a obrigação de sentar com esse cara e falar assim: meu amigo, é o seguinte, faz esses 15 pontos nos próximos 5 jogos e acabou. A gente senta, pensa numa rescisão, pensa num acerto e você vaza. Você não precisa continuar mais aqui. Você larga esse time para trás e não importa se vai ser campeão ou se não vai. Você tira esse peso da frente. Esse é o primeiro benefício que você tem em ganhar os 5 jogos, depois, lógico, do acesso, que é o maior benefício de todos.
A partir do jogo com o Ituano, dentro desse cenário, você pega todos os jogadores da base que não foram testados de forma errada ao longo do ano e você dá minutos. A partir desse jogo, você reconstrói o time para os últimos 5 jogos do ano. Esse time poderia ser algo como Brazão, Sherman, Jair, Luan Pérez e Souza. O que mudou nessas posições aí? Gil e Escobar saem do time. O Gil, por uma questão de preservar o jogador. Ele jogou praticamente todos os jogos no ano. Então, o que dá para você fazer? Gil, nos jogos em Vila Belmiro, que vão ser 2, você vai jogar. Vai ser substituído no intervalo, mas você vai ter os seus minutos para se despedir do futebol de maneira digna, com aplauso da torcida, que reconhece o seu esforço. Esse seria o planejamento para o Gil. Para o Escobar amigão, até aqui, muita raça, pouca entrega técnica, você fez o que podia, obrigado, eu preciso colocar o Souza dentro de campo, porque o Souza é o futuro desse time, não é você. Se você está feliz com isso, você vai ficar na reserva, vai fazer parte desse time para o ano que vem, só que o Souza é o titular a partir de agora, e assim vamos seguir. No meio-campo, você não tem tanta coisa para mudar assim, porque você não tem peças, você teria que contratar. Mas você pode manter o Schmidt e o Pituca como os caras que vão ser pensados para o ano seguinte, mas você pode dar mais chances para o Sandri, por exemplo, para ver se ele pega no jeito aí, né? Pega no embalo. E aí você vai ter Schmidt e Pituca se revezando com o Sandri nesses últimos 5 jogos. E com isso, você já teria ali uma boa construção de prognóstico para o ano seguinte. Na meia, você não colocaria mais o Juliano, você falaria para ele, meu amigo, muito obrigado. Sérgio, muito obrigado, vocês vão sentar, porque agora quem vai jogar os 90 minutos daqui até o final do ano em todos os jogos é o Miguel. Porque a gente precisa tirar essa dúvida se o Miguel serve ou não serve. E o Miguel seria o nome e ele vai até o final do ano. Na ponta esquerda, você pode testar o Biliarce, você pode manter o Guilherme, você pode testar o La Quintana, por exemplo, mas você pode testar o Otero e fazer um revezamento, mas você não teria jogadores como Pedrinho, Patrick, quem mais costuma entrar aí? O próprio La Quintana mesmo, que não mostrou muito aqui vem. Então você reduz algumas possibilidades. Pode colocar o Matheus Xavier, que entrou lá atrás. Põe ele para jogar, vê o que acontece. Esse seria o momento do Patati, mas ele já não tá mais, então tira fora. Com isso, você sobra menos, você tira esses caras que não farão parte do ano que vem do Santos e você projeta os jogadores que realmente devem estar. O Wendel, o Furt podem ter chance, não tem problema. Você colocaria o Yusufa para entender se realmente ele foi contratado pelo YouTube, como estão falando. E aí você tem os últimos 5 jogos sendo a grande peneira do Santos e a grande limpeza do elenco. Quem não vai ficar, já termina o contrato. Já dá fim. Quem está em empréstimo até o final do ano, já dá fim. E não precisa mais, sabe? Aí o Santos vai ficar com algumas bombas na mão, feito o Patrick, mas é coisa que você vai pensar em como passar para frente no ano seguinte. Mas você teria 5 jogos para tentar condensar um trabalho que deveria ter sido feito em 38 nas últimas 5 partidas do ano. Eu acho que aqui tem um outro benefício que eu consideraria interessante, que é se os moleques entrarem em campo para jogarem esses últimos 5 jogos, independente do resultado que você tem em campo com o acesso garantido, você teria de novo o interesse do torcedor em ver esse time. Porque se você falar que alguém vai assistir Ituano e Santos, sei lá, às 9h30 da noite, numa segunda-feira, para ver Juliano em campo, para ver Escobar em campo, para ver Pedrinho em campo, desculpa, com acesso garantido, essa audiência aqui vai para zero. Então, eu acho que você tem ali uma boa meta para colocar para esses pangarés que estão jogando a Série B, minimamente para terminar o ano com alguma dignidade. Conseguem um acesso e depois vazam do time e dão espaço para quem realmente vai construir o Santos para 2025. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Quero ouvir você nos comentários, quero que você interaja. Não se esquece de curtir, não se esquece de se inscrever. Tem muita gente que vê os vídeos, mas não habilita as notificações, então peço para você me dar uma força com isso. Eu fico por aqui, voltarei no pré-jogo, na sexta-feira. A gente se vê no próximo vídeo e no próximo episódio do meu Canal do Santos. Beleza? Um abraço, tchau!